Olá pessoal, estou aqui com as notícias do Luiz Nassif, o site do GGN do jornalista Luiz Nassif, de ontem, domingo 23 de nove de 2018. Ele escreveu sobre essa reta final para o primeiro turno das eleições presidenciais. Xadrez das tacadas finais do primeiro turno. Vamos ver o que é que o Nassif ele apresenta sobre quais os acontecimentos, quais os direcionamentos, como se conduzem as forças nessa reta final para a eleição para presidente da República. Antes de dar continuidade ao nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê o like, curta, compartilhe os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, ok? Vamos então à nossa notícia. O xadrez do Luiz Nassif, que ele faz uma análise muito importante. Xadrez das tacadas finais antes do primeiro turno, por Luiz Nassif. Indício 1. A manipulação recorrente na véspera das eleições. Na véspera das eleições de 2014, a revista Veja ela produziu uma matéria falsa de capa com supostas informações de que Lula e Dilma teriam participado dos esquemas de propinas para financiamento de campanha. Foi uma jogada articulada em que, adicionalmente à revista, foram impressas e distribuídas milhões de capas da revista. Tratava-se claramente de um crime eleitoral. No jantar de posse de Dilma Rousseff, compartilhei uma mesa com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Indaguei se não seria tomada nenhuma providência em relação ao vazamento. Dois crimes teriam sido cometidos: o suposto vazamento de uma delação mantido sob sigilo e a manipulação da declaração. Janot tirou o corpo, alegando que provavelmente o vazamento foi produzido pelos governos do réu. E aí? Cometeu crime do mesmo modo. O MPF não iria apurar? O PGR mudou de assunto. Há um histórico de manipulações midiáticas nas vésperas de cada eleição, relembrando as mais notórias. Vamos ver. Sequestradoras de Abílio Diniz aparecendo nas fotos com camisas do PT enfiadas neles pela polícia, no caso os sequestradores do Abílio Diniz. 2. Armação de alunos que acabou com a candidatura presidencial de Rosiana Sarney, envolvendo José Serra, procurador da República, delegado da Polícia Federal e Globo. 3. Episódio dos aloprados nas eleições de São Paulo, envolvendo a Polícia Civil, José Serra e Globo, e valendo-se do mesmo cenário de notas arrumadas em pacote, servindo de fundo para a gravação. 4. A bolinha de papel na encenação grotesca de José Serra, envolvendo Serra e a Globo. 5. Operações com estardalhaço na AP 470, que é o mensalão, e na Lava Jato, sempre em fases decisivas do período eleitoral, aí mostrando a participação direta do MPF e da PF, e não mais ações isoladas como a da alunos. Portanto, se tem um padrão claramente definido nas eleições brasileiras, possível dentro de um ambiente de cartelização da mídia, de criação de factoides, visando interferir indevidamente nas eleições. O indício 2, os factoides de 2018. Há dois factoides possivelmente sendo guardados para a reta final das eleições, ou do primeiro turno ou do segundo turno, tal a confusão de possibilidades. 1. É a 1ª repetição da delação de Antônio Palocci, agora pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal, o mais partidarizado depois de Curitiba. O STF já havia começado a questionar o escândalo de delações declaratórias sob pressão, sem apresentação de provas. A Lava Jato cozinhou o espertíssimo Palocci em banho-maria, fê-lo dar declarações autodesmoralizantes, seguindo o script de um brilhante roteirista curitibano, que incluiu até um pacto de sangue entre Emílio Odebrecht e Lula na conversa. Palocci pagou na frente e não levou. Os procuradores já tinham obtido o que queriam,
manchetes jornalísticas contra o adversário político. Agora se repete o jogo. Palocci entrega na frente, procuradores e delegados atropelam os regimentos e divulgam para a mídia. O Conselho Nacional do Ministério Público aceita de forma complacente e se atinge novamente o objetivo. O segundo factoide é Adélio Bispo de Oliveira, o esfaqueador de Bolsonaro. Há uma série de fatores que conduzem a narrativas opostas, ambas perigosas. Fator 1. Seu isolamento na cadeia, inclusive longe do contato com seus advogados. Fator 2. Ainda não se sabe quem banca os advogados e como apareceram no local em cima do fato. Fator 3. A atuação do delegado Franceschini, o maior representante da ala barra pesada da PF, pretendendo impedir entrevistas agora. Fator 4. A informação de que o juiz autorizou a entrevista de Adélio para a revista Veja na sexta-feira anterior ao dia da eleição. Fator 5. A primeira etapa das investigações constatou que Adélio agiu sozinho, tem problemas mentais e todos os indícios confirmam sua versão. A maneira como soube da visita de Bolsonaro a Juiz de Fora, seu aprendizado com facas em açougues, etc. Em suma, nenhum indício de participação de outras pessoas, mas agora se anuncia o encerramento da primeira parte da operação e a abertura de uma segunda rodada, visando apurar a existência ou não de uma ação articulada. A alegação do delegado Franceschini para impedir a entrevista agora foi a de não permitir que Adélio fale alguma coisa que prejudique Bolsonaro. Pode ser que sim. Mas pode ser também para que não comprometa ou tire o impacto da última entrevista, onde poderia apresentar outra versão em desenvolvimento até sexta-feira, a sexta que vem, visando incriminar o PT e Lula. Do mesmo modo, o republicanismo exemplar das investigações da PF até agora pode ser apenas uma estratégia de despiste para o lance seguinte. Em 2014, depois da intensa discussão, o Jornal Nacional não bancou a capa da Veja. Agora se tem a mesma revista, esvaindo em sangue, com dificuldades enormes em caixa e com a possibilidade de interferir novamente nas eleições. Para a última edição, antes da votação do primeiro turno, a revista tem 2 materiais. A delação de Antônio Palocci aos procuradores do Distrito Federal. Esse material está há algumas semanas com ela. A demora em divulgar ou se prender a negociações com alguns dos atingidos BTG Pactual ou visando só estar em cima das eleições. Na sexta-feira, a entrevista com Adélio, sabendo-se da histórica capacidade da revista de manipular os fatos. Esse é o segundo material. Junto a isso, uma grande dificuldade financeira. As saídas possíveis, diz o Nassif. No período de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux ameaçou as fake news com os dardos do Olimpo. Envolveu a ABIN, Polícia Federal, Ministério Público em uma equipe destinada a combater antecipadamente os boatos e garantiu que a eleição que fosse conquistada com notícias falsas seria anulada. Deixemos as jactâncias de lado para analisar o que se apresenta. Há a possibilidade concreta de um fenômeno, de um enorme fake news espalhado pela mídia na véspera das eleições e, portanto, sem dar condições para que sejam desmentidos. Há sinais concretos de que o principal instrumento de fake news da última década, a revista Veja, está se preparando para abordar 2 temas potencialmente explosivos. Nos últimos dias, ministros do STF passaram a criticar abertamente vazamentos e uso político das delações. Para preservar um mínimo de seriedade dos tribunais superiores e dos conselhos corporativos, 2 medidas se fazem necessárias. Primeira medida, a Procuradoria-Geral da República,
o Conselho Nacional do Ministério Público, expedir uma notificação alertando para a proibição de divulgação de inquéritos ou delações, insistindo na possibilidade de crime funcional, qualquer vazamento com implicações políticas. Segunda medida, uma medida cautelar impedindo a entrevista de Adélio na sexta-feira, devido ao pouco tempo antes da votação para que elas sejam checadas. Essa é a notícia do Luiz Nassif, o xadrez do Luiz Nassif, sobre a reta final para o primeiro turno. Alguns pontos merecem destaques aí. Essa questão dos fake news, o que vem sempre acontecendo ao longo das eleições. Por exemplo, 2014 tivemos o evento da revista Veja, com a capa Eles Sabiam de Tudo, deixando muito claro a intenção de influenciar o eleitor. E que mais tarde se viu exatamente que a revista Veja foi punida por isso. Em 1989, a eleição presidencial, logo após a abertura democrática, tivemos a polarização entre Lula e o Fernando Collor de Mello. Naquele dia da eleição, as imagens da Rede Globo com o sequestro do Abílio Diniz, os sequestradores vestindo camisa do PT, que mais tarde se ficou claro que os policiais obrigaram os sequestradores vestir a camisa do PT. Isso claramente para influenciar o eleitor, que durante todo o dia da eleição a Rede Globo passou a divulgar isso. E tivemos o fenômeno da bolinha de papel. O que tem preocupante, que está chamando a atenção nesse momento agora, próximo ao primeiro turno, a eleição do primeiro turno, é exatamente dois pontos centrais aí. Primeiro, a delação do Palocci, que em período de eleição vai ser aberto novamente, exatamente muito próximo, faltam 2 dias para a eleição, a delação do Palocci, que se espera exatamente que a mídia tradicional vai utilizar para criminalizar o PT, seguramente. E o outro é o caso da facada do Bolsonaro pelo Adélio Bispo, que, curiosamente, faltando 2 dias para a eleição, né, na outra semana da eleição, vamos ter entrevistas, né, o SBT, a Veja, Globo, já conseguiu entrevistas com o Adélio Bispo, principalmente o SBT e Veja. Olha só, isso é preocupante, porque percebe-se claramente mais uma possibilidade de manobra por parte do Ministério Público, por parte lá do Judiciário do Distrito Federal, no que diz respeito à delação do Palocci, e agora a Polícia Federal, ela admite a entrevista com o Adélio Bispo, responsável pela facada em Bolsonaro, e que isso pode inclusive ser divulgado 1 dia ou 2 dias antes da eleição, que seguramente pode influenciar negativamente na eleição. Então tá aí 2 pontos centrais que o Luiz Nassif nos apresenta. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, clicar lá no sininho, ativar o sininho para receber as nossas informações quentinhas. Divulgue o nosso canal, compartilhe. Até mais.